Dr. Gabriel Oliveira tinha 36 anos e 12 anos de carreira como médico intensivista, quando testemunhou algo que mudaria completamente sua vida e testaria cada princípio ético que tinha aprendido na faculdade de medicina. Era uma terça-feira, dia 15 de novembro, por volta das 2 horas da manhã, quando ele estava fazendo sua ronda noturna na unidade de terapia intensiva do Hospital São Lucas, em Porto Alegre. A UTI estava quieta naquele horário, com apenas o som constante dos monitores apitando, dos ventiladores mecânicos bombeando ar e dos passos suaves das enfermeiras fazendo suas checagens de rotina. Gabriel tinha 5 pacientes sob seus cuidados naquela noite, todos em estados críticos, todos lutando entre a vida e a morte. Gabriel era apaixonado por medicina intensiva exatamente por causa desse desafio. Ele gostava de estar na linha de frente, lutando para salvar pacientes que estavam nos momentos mais vulneráveis de suas vidas. Cada vida salva era uma vitória pessoal. Cada perda era uma derrota que ele carregava consigo, analisando obsessivamente o que poderia ter feito diferente. Que tratamento poderia ter tentado? Que decisão poderia ter mudado o resultado? Ele levava o trabalho para casa, sonhava com casos complexos, acordava no meio da noite com ideias sobre diagnósticos ou tratamentos que queria tentar. Sua esposa, Laura, reclamava às vezes que ele era mais casado com o hospital do que com ela, e embora Gabriel tentasse negar, sabia que havia verdade nisso. Medicina era mais do que profissão para ele. Era vocação, era identidade, era tudo. Naquela noite específica, Gabriel estava checando os sinais vitais de um de seus pacientes, Sr. Armando Costa, um homem de 72 anos que tinha sofrido um derrame massivo 3 dias antes e estava em coma, conectado a múltiplos aparelhos que mantinham seu corpo funcionando enquanto o cérebro tentava se recuperar do dano. O prognóstico não era bom. Gabriel sabia disso. A família sabia disso. Mas enquanto houvesse alguma chance, por menor que fosse, Gabriel lutaria. Era assim que ele trabalhava. Nunca desistia, nunca parava de tentar. Enquanto ajustava a dosagem de um dos medicamentos de Sr. Armando, Gabriel percebeu movimento no canto do olho. Olhou para cima e viu outro médico entrando silenciosamente na UTI. Era Dr. Ricardo Mendes, colega de Gabriel que trabalhava no mesmo hospital há aproximadamente 8 anos. Ricardo era alguns anos mais velho, tinha 43 anos, e era conhecido por ser extremamente competente, mas também um pouco frio e distante. Não era o tipo de médico que desenvolvia conexões emocionais com pacientes ou familiares. Via o trabalho de forma mais clínica, mais técnica. Gabriel tinha sempre achado que era apenas diferença de personalidade, que cada médico tinha seu próprio estilo de lidar com o estresse da profissão. Gabriel estava prestes a cumprimentar Ricardo quando notou algo estranho. Ricardo não tinha vindo verificar seus próprios pacientes. Estava indo direto para o leito de Sr. Armando. Isso era incomum. Médicos geralmente não mexiam nos pacientes de outros colegas sem consultar primeiro, a menos que fosse emergência. Gabriel ficou quieto, observando, curioso sobre o que Ricardo estava fazendo. Ricardo olhou ao redor rapidamente, verificando se alguém estava observando. Ele não viu Gabriel, que estava parcialmente escondido atrás de um carrinho de suprimentos médicos. E então Ricardo fez algo que fez o sangue de Gabriel gelar. Ricardo pegou uma seringa do bolso do jaleco, verificou o conteúdo e injetou algo diretamente na linha intravenosa de Sr. Armando. Não registrou no prontuário, não verificou a dosagem com a enfermeira, não fez nenhum dos protocolos padrão. Apenas injetou o conteúdo da seringa e guardou o recipiente vazio de volta no bolso. Depois saiu da UTI da mesma forma silenciosa que tinha entrado, sem olhar para trás. O processo inteiro levou menos de 30 segundos. Gabriel ficou paralisado, tentando processar o que acabara de testemunhar. O que Ricardo tinha injetado? Por quê? E por que de forma tão furtiva? Gabriel caminhou rapidamente até o leito de Sr. Armando e checou os monitores. Nos primeiros minutos, nada mudou. Mas então, gradualmente, os sinais vitais começaram a declinar. A pressão arterial caindo, a frequência cardíaca diminuindo, a saturação de oxigênio reduzindo.
Gabriel sentiu o pânico subir. Alguma coisa estava muito errada. Ele chamou a enfermeira de plantão, Renata, uma profissional experiente de 40 anos. Os sinais do Sr. Armando estão caindo rapidamente, ele disse, mantendo a voz calma apesar da urgência que sentia. Prepara carrinho de emergência. Durante os 20 minutos seguintes, Gabriel e a equipe lutaram para estabilizar Sr. Armando. Mas era como lutar contra a maré inevitável. Não importava o que fizessem, o corpo do paciente estava desligando sistematicamente. Às 2h43 da manhã, o monitor emitiu o som contínuo e penetrante que todo médico teme. Linha reta. Parada cardíaca. Gabriel tentou ressuscitação, mas sabia que era inútil. O que quer que Ricardo tivesse injetado tinha sido letal. Às 2h51, Gabriel oficialmente declarou o óbito de Sr. Armando Costa. Gabriel estava preenchendo o atestado de óbito, as mãos tremendo levemente, quando a realidade do que tinha testemunhado finalmente o atingiu com força total. Ele tinha visto um colega médico injetar algo em um paciente que resultou em morte minutos depois. Isso era assassinato. Não havia outra palavra para descrever. Ricardo Mendes tinha matado o Sr. Armando deliberadamente. Mas por quê? Qual poderia ser o motivo? E o mais importante, o que Gabriel deveria fazer com essa informação? Gabriel não dormiu pelo resto da noite. Depois que seu turno terminou às 7 da manhã, ao invés de ir para casa, ele foi para a biblioteca médica do hospital e começou a pesquisar. Ele acessou os registros dos últimos 6 meses de pacientes na UTI e começou a procurar por padrões. Especificamente, ele procurou por mortes inesperadas ou aceleradas de pacientes que estavam sob cuidado crítico, mas não necessariamente terminais. E o que encontrou fez seu estômago revirar. Nos últimos 4 meses, houve 5 casos de pacientes em estado crítico que tinham morrido de forma relativamente súbita, durante turnos noturnos. 5, incluindo Sr. Armando. Gabriel revisou cada prontuário meticulosamente. Os 5 pacientes tinham algumas coisas em comum. Todos estavam em coma ou sedados. Todos estavam conectados a suporte de vida. Todos tinham prognósticos ruins, mas não necessariamente terminais imediatos. E todos tinham morrido durante turnos em que Ricardo estava de plantão. 2 das mortes tinham acontecido quando Gabriel não estava no hospital. Mas 3 delas, incluindo a de Sr. Armando, tinham acontecido em noites em que ambos, Gabriel e Ricardo, estavam trabalhando. Gabriel tentou se convencer de que estava vendo padrões onde não havia. Talvez fosse coincidência. Talvez Ricardo apenas estivesse presente em turnos onde pacientes criticamente doentes morriam naturalmente. Mas então Gabriel lembrou do comportamento furtivo de Ricardo. A seringa escondida no bolso. A forma como tinha olhado ao redor para ter certeza que ninguém estava vendo. A injeção rápida sem documentação. E a rápida deterioração que se seguiu. Não era coincidência. Ricardo estava acelerando as mortes desses pacientes deliberadamente. Mas novamente, por quê? Gabriel decidiu que precisava falar com alguém. Não podia carregar essa informação sozinho. Procurou pela diretora médica do hospital, doutora Mariana Ferreira, uma mulher de 55 anos, que tinha a reputação de ser justa, mas rigorosa. Gabriel pediu uma reunião urgente e foi recebido no escritório dela na tarde daquele mesmo dia. Doutor Gabriel, ela disse quando ele entrou, indicando para ele se sentar. Você disse que era urgente. O que está acontecendo? Gabriel respirou fundo e contou tudo. Sobre ter visto Ricardo injetar algo em Sr. Armando, sobre a morte subsequente, sobre os outros 4 casos que tinha identificado nos registros. Quando terminou, a doutora Mariana estava pálida. Essas são acusações extremamente graves, ela disse lentamente. Você está me dizendo que acredita que um dos nossos médicos está assassinando pacientes? Gabriel acenou com a cabeça. Eu sei como soa, mas eu vi. Eu estava lá. E os padrões nos registros são muito consistentes para serem coincidência. A diretora médica ficou em silêncio por longo momento, claramente processando. Se o que você está dizendo é verdade, precisamos agir imediatamente.
mas também preciso ter certeza. Acusações como essas podem destruir a carreira de alguém, destruir a reputação do hospital. Você tem evidência física? A seringa que Ricardo usou? Amostras de sangue de Sr. Armando que possam ser testadas para substâncias não prescritas? Gabriel balançou a cabeça miseravelmente. Não, ele levou a seringa com ele. E o corpo de Sr. Armando já foi liberado para a família. Provavelmente já foi cremado ou enterrado. Doutora Mariana suspirou. Então tudo o que temos é seu testemunho. Que Ricardo vai negar, obviamente. E sem evidência física, vai ser sua palavra contra a dele. Ela olhou para Gabriel com expressão séria. Mas há outro problema aqui, Dr. Gabriel. Um problema que você precisa considerar cuidadosamente antes de decidir como proceder. Gabriel franziu a testa. Que problema? A diretora se recostou na cadeira. Você testemunhou o que acredita ser crime médico gravíssimo e não reportou imediatamente. Esperou horas. Deixou o paciente morrer e ser liberado antes de vir até mim. Isso tecnicamente constitui cumplicidade passiva. O Conselho Regional de Medicina pode argumentar que você tinha dever de agir no momento e falhou em fazer isso. Gabriel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas eu estava em choque. Não processei imediatamente o que tinha visto. E quando processei, vim direto aqui. A doutora Mariana acenou. Eu entendo e acredito em você. Mas o CRM pode não ser tão compreensivo. Se você denunciar formalmente Ricardo e isso resultar em investigação, sua própria conduta também será examinada. E há a possibilidade real de que você enfrente processo ético por não ter agido imediatamente. Pode perder sua licença médica. Pode perder tudo o que construiu. Gabriel não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Então você está dizendo que eu deveria ficar quieto? Deixar um assassino continuar praticando medicina? A doutora Mariana levantou as mãos defensivamente. Não estou dizendo isso. Estou apenas alertando você sobre as potenciais consequências. Você precisa decidir se está disposto a arriscar sua carreira para fazer o que acredita ser certo. E precisa entender que sem evidência física, a investigação pode não levar a nada. Ricardo pode sair ileso enquanto você é punido. Gabriel saiu do escritório da diretora médica sentindo-se pior do que quando entrou. Ele tinha ido procurar apoio e orientação, mas ao invés disso, tinha recebido um aviso de que ele mesmo poderia ser punido se prosseguisse com a denúncia. Passou o resto do dia em estado de agonia mental. Cada instinto moral gritava para ele fazer a coisa certa, denunciar Ricardo, impedir que mais pacientes fossem mortos. Mas outro instinto, o de autopreservação, apontava que ele tinha esposa, tinha filhos pequenos, tinha hipoteca, tinha vida construída que seria destruída se perdesse sua licença médica. Aquela noite, Gabriel voltou para casa e tentou agir normal com a família. Jantou com Laura e os 2 filhos, Rafael, de 8 anos, e Sofia, de 5. Assistiu desenhos animados com as crianças, colocou-as para dormir. E então, quando estava sozinho com Laura na sala, finalmente desabou. Eu vi algo horrível no hospital, ele disse, a voz quebrando. E não sei o que fazer. Laura, que era advogada e tinha mente analítica afiada, ouviu atentamente enquanto Gabriel contava toda a história. Quando terminou, ela ficou em silêncio por vários segundos antes de responder. Gabe, ela disse finalmente, você sabe o que é certo, você sempre sabe, e sei que está com medo das consequências. Mas pensa, se você não fizer nada e mais pacientes morrerem, você vai conseguir viver com isso? Vai conseguir se olhar no espelho? Vai conseguir continuar praticando medicina, sabendo que ficou calado enquanto um colega assassinava pessoas? Gabriel sabia que ela estava certa, mas o medo era paralisante. E se eu perder tudo? E se denunciar e nada acontecer com ele, mas eu perco minha licença? Como vou sustentar vocês? Laura segurou as mãos dele com firmeza. Nós vamos sobreviver. Vamos encontrar um caminho. Mas você não vai sobreviver à culpa de ter ficado calado. Eu te conheço, Gabriel. Essa culpa vai te destruir por dentro. Ela tinha razão. Gabriel sabia que tinha, mas ainda precisava de mais informação
antes de tomar a decisão final. Precisava entender por que Ricardo estava fazendo isso, porque talvez, apenas talvez, houvesse alguma explicação que ele não estava vendo, algum contexto que mudaria tudo. Nos dias seguintes, Gabriel começou a observar Ricardo discretamente. Ele notou padrões no comportamento do colega. Ricardo era sempre voluntário para turnos noturnos, especificamente turnos noturnos quando a UTI estava mais cheia de pacientes críticos. E Ricardo parecia ter interesse particular em pacientes que estavam em coma ou sedados, pacientes sem família presente, pacientes cujas mortes não levantariam muitas questões. Era tudo muito calculado, muito deliberado. Gabriel também notou que Ricardo tinha desenvolvido relacionamento próximo com alguns dos administradores do hospital. Frequentemente almoçavam juntos. Conversavam em tons baixos nos corredores. Havia algo acontecendo nos bastidores que Gabriel não entendia completamente. Então decidiu fazer algo arriscado. Decidiu confrontar Ricardo diretamente, não com acusações, mas com perguntas cuidadosamente formuladas que pudessem revelar informação sem alertar Ricardo que estava sendo suspeitado. Gabriel encontrou Ricardo na sala dos médicos em uma tarde de quinta-feira. "Ricardo", ele disse casualmente enquanto preparava café, "posso te fazer uma pergunta profissional?" Ricardo olhou para cima do jornal que estava lendo. "Claro, Gabriel. O que é?" Gabriel escolheu as palavras cuidadosamente. "Você já teve casos de pacientes críticos que deterioraram mais rápido do que esperado? Tipo, estavam estáveis e de repente descompensaram sem causa clara?" Ricardo estudou Gabriel por um momento antes de responder. "Claro, acontece. Pacientes críticos são imprevisíveis. Por que você pergunta?" Gabriel deu de ombros tentando parecer casual. "Tive alguns casos assim recentemente, incluindo o Sr. Armando na semana passada. Estava tentando entender se perdi algo, se tem algum fator que deveria ter considerado." Ricardo tomou um gole do próprio café. Sr. Armando tinha prognóstico péssimo desde o início. Derrame massivo, múltiplos sistemas em falha. Ele foi morrer de qualquer forma, Gabriel. Você fez tudo o que podia. "Eu sei", Gabriel disse, "mas a rapidez com que deteriorou foi surpreendente, em questão de minutos." Ricardo o olhou diretamente. "Às vezes acontece assim. O corpo simplesmente desiste. Não há explicação médica limpa para tudo." Houve algo no tom de Ricardo, algo que fez Gabriel sentir que ele sabia exatamente por que Sr. Armando tinha deteriorado tão rapidamente, mas não ia admitir nada. "Suponho que sim", Gabriel disse, decidindo não pressionar mais. "Não ainda." Gabriel passou a semana seguinte observando ainda mais intensamente. E então, em uma terça-feira à noite, aconteceu de novo. Gabriel viu Ricardo entrar na UTI por volta da 1h da manhã e se aproximar do leito de uma paciente, Senhora Vera Almeida, uma mulher de 68 anos que tinha sofrido ataque cardíaco severo e estava em coma induzido. Gabriel tinha se escondido propositalmente atrás de uma cortina, esperando, suspeitando que Ricardo tentaria novamente. E estava certo. Ricardo repetiu o mesmo padrão. Olhou ao redor para verificar se estava sozinho. Pegou uma seringa do bolso, injetou algo na linha intravenosa da paciente e saiu rapidamente. Mas desta vez Gabriel estava preparado. Assim que Ricardo saiu, Gabriel correu até o leito de Senhora Vera. Ele desconectou a linha intravenosa onde Ricardo tinha injetado, preservando qualquer resíduo que pudesse estar ali. Colocou a linha em um recipiente estéril. E então chamou a enfermeira e começou o tratamento agressivo para reverter o que quer que Ricardo tivesse administrado. Ele não sabia exatamente qual droga era, mas baseado nos sintomas que tinha visto em Sr. Armando, suspeitou que fosse algo que causava parada respiratória ou cardíaca. Administrou múltiplos antídotos potenciais. Manteve Sra. Vera sob monitoramento intenso e milagrosamente funcionou. Sra. Vera começou a desestabilizar da mesma forma que Sr. Armando tinha, mas o tratamento agressivo de Gabriel conseguiu reverter o processo. Ela não morreu. Ela sobreviveu. E Gabriel tinha evidência física agora. Tinha a linha intravenosa
com resíduos da substância que Ricardo tinha injetado. Podia ser testada. Podia provar que Gabriel não estava inventando. Podia ser a evidência que precisava. Gabriel guardou a linha cuidadosamente e, na manhã seguinte, levou-a para um laboratório toxicológico independente com quem o hospital às vezes trabalhava. Ele pagou do próprio bolso para análise urgente e pediu sigilo absoluto. Os resultados voltaram 3 dias depois. A substância detectada na linha era cloreto de potássio em dose massiva. Era uma droga usada legitimamente em medicina, mas em doses cuidadosamente controladas. Em dose alta, como a detectada, causaria parada cardíaca quase instantânea. Era método conhecido de assassinato porque era difícil de detectar post-mortem se não fosse especificamente procurado, já que potássio está naturalmente presente no corpo. Gabriel tinha sua evidência, mas agora enfrentava a decisão final. O que fazer com ela? Se denunciasse, Ricardo seria investigado e provavelmente preso. Mas Gabriel também seria investigado por sua demora em reportar as primeiras suspeitas. Sua carreira estaria em risco. Mas se não denunciasse, Ricardo continuaria matando. Quantos mais pacientes morreriam enquanto Gabriel debatia consigo mesmo? E como Gabriel viveria sabendo que tinha as ferramentas para parar um assassino, mas escolheu não usá-las para proteger a própria carreira? Gabriel decidiu que precisava entender o motivo primeiro. Por que Ricardo estava fazendo isso? Não fazia sentido. Então começou a investigar mais profundamente os antecedentes de Ricardo. Conversou discretamente com outros funcionários do hospital. E lentamente, uma imagem começou a emergir. Ricardo tinha problemas financeiros severos. Tinha se divorciado 2 anos antes e o acordo havia sido devastador financeiramente. Tinha 2 filhos na faculdade com mensalidades caras e tinha começado a trabalhar turnos extras compulsivamente, como se estivesse desesperado por dinheiro. Mas turnos extras em medicina não pagavam tanto assim, não o suficiente para explicar o comportamento obsessivo. Então Gabriel cavou mais fundo e descobriu algo chocante. Havia rumores nunca confirmados, mas sussurrados nos corredores, de que Ricardo tinha se envolvido com um esquema de fraude de seguros. Pacientes que morriam rapidamente no hospital geravam menos custos para certas seguradoras que tinham contratos específicos com o hospital. E se alguém estava recebendo propinas para acelerar essas mortes e reduzir custos? Gabriel sentiu náusea enquanto processava isso. Ricardo não estava matando pacientes por misericórdia distorcida ou por acreditar estar terminando o sofrimento. Estava matando por dinheiro, por propinas de seguradoras corruptas. Estava transformando o ato mais sagrado da medicina, a preservação da vida, em transação financeira. Era o tipo mais vil de traição da profissão médica, e Gabriel não podia mais ficar calado. Gabriel marcou reunião com a doutora Mariana novamente, e desta vez trouxe toda a evidência. Os registros dos pacientes, os padrões, o resultado do teste toxicológico, tudo. Eu sei que você me avisou sobre as consequências, ele disse quando colocou tudo na mesa dela. E eu aceito que posso enfrentar processo ético por não ter agido mais rapidamente. Mas não posso deixar isso continuar. Ricardo Mendes está assassinando pacientes por dinheiro e precisa ser parado. Agora. A doutora Mariana olhou para toda a evidência espalhada em sua mesa com expressão de horror crescente. Meu Deus, ela sussurrou. Isso é ainda pior do que imaginei. Ela olhou para Gabriel. Você entende que isso vai explodir? Vai ser escândalo massivo? Vai manchar a reputação deste hospital possivelmente para sempre. E vai arruinar sua própria carreira também, pelo menos temporariamente. Eu sei, Gabriel disse com voz firme, apesar do medo que sentia. Mas é a coisa certa a fazer. E no final do dia, tenho que ser capaz de me olhar no espelho. Tenho que ser capaz de olhar para meus filhos e saber que fiz o que era certo mesmo quando foi difícil. A doutora Mariana acenou lentamente. Então vamos fazer isso da forma correta. Vamos levar isso diretamente para a polícia e para o Conselho Regional de Medicina simultaneamente. E vamos suspender Ricardo imediatamente até que a investigação seja completada.
A polícia chegou ao hospital na tarde daquele mesmo dia. Ricardo foi chamado para uma reunião de emergência e encontrou não a administração do hospital, mas 2 detetives da divisão de homicídios de Porto Alegre. A expressão no rosto de Ricardo, quando percebeu o que estava acontecendo, foi de choque absoluto, seguido de pânico mal disfarçado. "Do que se trata isso?" ele perguntou, tentando soar indignado. "Por que a polícia está aqui?" O detetive-chefe, delegado Marcos Silva, colocou uma pasta na mesa. "Dr. Ricardo Mendes, você está sendo investigado por múltiplas acusações de homicídio. Temos evidência de que você administrou drogas letais a pelo menos 5 pacientes sob seus cuidados nos últimos 4 meses, resultando em suas mortes." Ricardo ficou pálido. "Isso é absurdo. Quem está fazendo essas acusações ridículas?" O delegado olhou para Gabriel, que estava sentado em um canto da sala. "Dr. Gabriel Oliveira testemunhou você administrando substância não autorizada a um paciente. E temos análise toxicológica confirmando presença de cloreto de potássio em dosagem letal." Ricardo olhou para Gabriel com expressão de traição e raiva. "Você," ele disse com voz tremendo, "você estava me espionando? Que tipo de colega faz isso?" Gabriel respondeu calmamente. "O tipo de colega que não pode ficar parado enquanto pacientes são assassinados. O tipo de colega que levou o juramento hipocrático a sério. Primeiro, não causar dano." Ricardo deu uma risada sem humor. "Não causar dano? Esses pacientes estavam sofrendo, estavam sem esperança. Eu estava terminando o sofrimento deles de forma humanitária." "Então você admite que acelerou as mortes deles?" o delegado perguntou, inclinando-se para a frente. Ricardo percebeu o erro imediatamente. "Eu não admito nada. Quero meu advogado." Mas já era tarde demais. A admissão parcial tinha sido feita na frente de múltiplas testemunhas. O delegado leu os direitos de Ricardo e o prendeu ali mesmo. Algemas foram colocadas, e Gabriel assistiu seu colega, alguém com quem tinha trabalhado lado a lado por anos, ser levado por oficiais como criminoso comum. A investigação que se seguiu foi massiva e devastadora. A polícia descobriu que Gabriel estava certo sobre o esquema de fraude de seguros. Ricardo tinha sido pago propinas por executivos corruptos de uma grande seguradora para reduzir custos hospitalares, acelerando mortes de pacientes que estavam gerando gastos altos sem perspectiva de recuperação lucrativa. Era esquema frio, calculado e completamente desprezível. Ricardo não estava agindo sozinho. Havia rede de pessoas envolvidas, incluindo alguns administradores do próprio Hospital São Lucas. O escândalo dominou as manchetes por semanas. Médico acusado de assassinar pacientes por propinas de seguradora. Esquema de fraude exposto em hospital de Porto Alegre. Quantas vidas foram tiradas em nome de lucro? O Hospital São Lucas sofreu dano reputacional imenso. Processos judiciais de famílias de vítimas começaram a chover. Múltiplas pessoas foram presas, incluindo Ricardo e 3 executivos da seguradora. E Gabriel, como tinha temido, enfrentou seu próprio processo ético no Conselho Regional de Medicina. A audiência disciplinar de Gabriel foi agenda para 3 meses após a prisão de Ricardo. Gabriel sentou na frente do painel de 5 membros do CRM e ouviu enquanto as acusações contra ele eram lidas. Falha em reportar imediatamente suspeita de crime médico, atraso que potencialmente colocou outros pacientes em risco, violação do dever de agir. Eram acusações sérias, podiam resultar em suspensão ou revogação de licença. Gabriel tinha advogado presente, mas tinha decidido falar por si mesmo também. Membros do conselho. Gabriel começou quando foi sua vez de se defender. Não vou negar que demorei para agir. Não vou negar que, em retrospectiva, deveria ter ido à polícia imediatamente após testemunhar a primeira injeção. Mas quero que entendam o contexto da situação em que me encontrei. Eu vi colega de quem não tinha motivo para suspeitar cometer ato que parecia impossível. Minha primeira reação foi dúvida. Será que vi corretamente? Será que há explicação médica legítima? Essa dúvida natural, embora em retrospecto errada, não veio de covardia ou indiferença.
veio de incredulidade de que alguém que tinha jurado proteger vidas pudesse estar tirando-as deliberadamente. Gabriel continuou. Quando a dúvida se transformou em suspeita e então em certeza, agi. Coletei evidência, documentei padrões e expus um esquema criminoso que estava operando sob nosso nariz. Sim, deveria ter agido mais rápido, mas agi eventualmente. E ao fazer isso, provavelmente salvei vidas futuras. Ricardo Mendes estava acelerando. Os intervalos entre assassinatos estavam diminuindo. Se eu não tivesse exposto ele quando fiz, quantos mais pacientes teriam morrido? 5, 10, 20. Aceito responsabilidade por minha demora inicial, mas não aceito ser punido como se fosse cúmplice. Eu parei um assassino e pagaria o preço de novo se necessário, porque era a coisa certa a fazer. O conselho deliberou por 2 horas. Quando voltaram, o presidente do painel leu a decisão. Doutor Gabriel Oliveira, o conselho reconhece que você enfrentou situação extraordinariamente difícil, sem precedente claro, para guiar suas ações. Reconhecemos que sua eventual decisão de expor o Dr. Ricardo Mendes demonstrou coragem e compromisso com princípios éticos da medicina. No entanto, também reconhecemos que houve falha inicial em agir com a urgência que a situação exigia. O presidente fez pausa antes de continuar. Nossa decisão é suspensão de 30 dias sem prática clínica, acompanhado de treinamento ético obrigatório. Não é punição completa, porque reconhecemos que você eventualmente fez o certo. Mas é lembrete de que, como médicos, não temos luxo de hesitação quando vidas estão em jogo. Gabriel aceitou a punição sem contestar. 30 dias de suspensão era pequeno preço comparado ao que poderia ter sido. E francamente, depois de tudo que tinha passado, ele provavelmente precisava do tempo longe para processar e recuperar. O julgamento criminal de Ricardo aconteceu 8 meses depois. Gabriel foi chamado como testemunha principal e contou toda a história mais uma vez, desta vez para júri popular. O promotor construiu o caso devastador com a evidência toxicológica de Gabriel, os registros de pagamentos de propinas e testemunhos de famílias das vítimas. Ricardo foi considerado culpado de 5 acusações de homicídio qualificado e múltiplas acusações de fraude. Foi sentenciado a 110 anos de prisão. Os executivos da seguradora receberam penas entre 20 e 40 anos. E o Hospital São Lucas implementou novos protocolos rigorosos de supervisão e documentação para garantir que algo assim nunca pudesse acontecer novamente. Gabriel voltou à prática médica após sua suspensão de 30 dias, mas era médico diferente agora. A inocência tinha sido tirada. A crença ingênua de que todos os médicos tinham as melhores intenções tinha sido destroçada. Ele era mais cuidadoso agora, mais vigilante, mais disposto a questionar e desafiar quando via algo que não parecia certo. E embora alguns colegas o vissem com suspicácia por ter traído o outro médico, a maioria o respeitava por ter tido coragem de fazer o que a maioria não teria. As famílias das 5 vítimas de Ricardo entraram em contato com Gabriel ao longo dos meses seguintes. Algumas para agradecer por ter exposto o assassino de seus entes queridos, outras para perguntar se Gabriel poderia ter salvado suas famílias se tivesse agido mais rapidamente. Essas conversas eram as mais difíceis. Gabriel não tinha boa resposta. Só podia dizer a verdade, que tinha falhado em agir tão rapidamente quanto deveria ter, mas que tinha eventualmente feito o que era certo e que carregaria a culpa e responsabilidade disso pelo resto de sua vida. Laura, sua esposa, tinha estado ao lado dele durante toda a aprovação. Nas noites difíceis, quando Gabriel acordava de pesadelos sobre Sr. Armando e os outros pacientes que não tinha conseguido salvar, Laura estava lá para lembrá-lo de que havia salvado Sra. Vera, que havia parado Ricardo antes que mais vidas fossem tiradas, que havia feito diferença real, mesmo que o custo pessoal tivesse sido alto. Você é herói, Gabe, ela dizia, mesmo que não se sinta assim. Você é. 2 anos após os eventos, Gabriel foi convidado para dar palestra em faculdades de medicina sobre ética médica e a importância de denunciar má conduta mesmo quando é difícil.
Ele aceitou e desenvolveu apresentação honesta e crua sobre sua experiência. Não se pintou como herói. Pintou-se como alguém que teve medo, que hesitou, que cometeu erros, mas que no final escolheu coragem sobre conveniência. Vocês vão enfrentar dilemas éticos em suas carreiras, ele dizia aos estudantes de medicina que o ouviam com atenção total. Vão ver colegas fazendo coisas erradas e vão ter que decidir se falam ou se ficam calados. Vão ter que pesar as consequências pessoais contra o que sabem ser certo. E não vou mentir para vocês, fazer o certo pode custar caro. Quase me custou minha carreira, custou minha paz mental por muito tempo. Mas o preço de ficar calado teria sido ainda maior, teria custado minha alma. Gabriel tornou-se defensor de reforma no sistema médico brasileiro. Trabalhou com legisladores para criar leis de proteção a whistleblowers médicos, profissionais que denunciam má conduta sem medo de retaliação desproporcional. Pressionou por maior transparência em hospitais, por auditorias mais frequentes de mortes hospitalares, por sistemas que tornassem mais difícil para um único médico agir sozinho, sem supervisão. Não podia trazer de volta os 5 pacientes que Ricardo tinha assassinado, mas podia trabalhar para garantir que futuras vítimas pudessem ser protegidas. O Hospital São Lucas sobreviveu ao escândalo, mas transformado. Nova administração foi instalada. Novos protocolos foram implementados e, paradoxalmente, o hospital tornou-se modelo para outros em termos de transparência e accountability. O que tinha começado como tragédia e escândalo eventualmente levou a mudanças positivas sistêmicas que beneficiaram pacientes em todo o estado e, eventualmente, em todo o país. Gabriel continuou trabalhando na UTI, continuou lutando para salvar cada vida que podia, mas agora com consciência aguda de que medicina não era apenas sobre conhecimento técnico e habilidade clínica. Era também sobre vigilância ética constante, sobre coragem de questionar a autoridade quando necessário, sobre disposição de sacrificar conforto pessoal pelo bem maior. Era sobre ser guardião não apenas da saúde física dos pacientes, mas da integridade moral da profissão médica como um todo. Esta história nos ensina que testemunhar um crime e denunciar esse crime nem sempre é escolha simples ou sem custo. Gabriel enfrentou o dilema impossível. Fazer o certo significava colocar sua própria carreira em risco. Significava enfrentar punição por não ter agido instantaneamente. Significava tornar-se pária potencial entre alguns colegas. Mas não fazer nada significaria cumplicidade em assassinatos. Significaria viver com culpa insuportável. Significaria trair o juramento que tinha feito de proteger vidas. No final, Gabriel escolheu a coragem. Escolheu a justiça. E embora o caminho tenha sido difícil, ele sabia que era o único caminho que poderia percorrer e ainda se reconhecer como médico, como pai, como ser humano. Se essa história te fez refletir sobre o custo da coragem, sobre a dificuldade de fazer o certo quando há consequências pessoais severas, sobre a importância de falar mesmo quando é assustador, deixa seu like aqui embaixo. E se você quer mais histórias sobre pessoas que enfrentaram escolhas morais impossíveis e escolheram integridade sobre conveniência, se inscreva no canal Testemunhas Ocultas e ativa o sininho das notificações. Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo histórias que importam, que desafiam, que inspiram. Agora me conta, você teria tido a coragem de denunciar um colega sabendo que sua própria carreira estaria em risco? Você teria agido mais rapidamente que Gabriel ou entende a hesitação inicial dele? Deixe a sua opinião honesta nos comentários e me diz de que cidade você está assistindo. Vou marcar o máximo de comentários que conseguir com um coração. E se você quer outra história sobre profissionais enfrentando dilemas éticos devastadores, clica no próximo vídeo. Uma enfermeira descobre que medicamentos estão sendo desviados da UTI pediátrica, deixando crianças em dor desnecessária. Mas denunciar significa acusar sua própria irmã que trabalha na farmácia do hospital. Quando uma criança morre por falta de medicação adequada, ela precisa decidir entre família e justiça. Clica agora. Um grande abraço e até a próxima história emocionante
aqui no Testemunhas Ocultas.